Bom dia, caríssimos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo que o nosso dia seja abençoado, alegre, produtivo e cheio de vitórias. O tema da nossa aula de hoje é o capítulo 3 do livro didático, que traz como título Neoliberalismo, Globalização e a Crise Socialista. Neste capítulo, nós vamos estudar algumas mudanças significativas pelas quais a sociedade contemporânea passou no final da década de 80 e início da década de 90. Tais mudanças atingiram tanto a política e a economia global, abrindo espaço para uma série de novas configurações de poder. Mas então, pessoal, o que seria o neoliberalismo? Para começar, o neoliberalismo é um assunto super importante, porque afinal de contas, o neoliberalismo é a doutrina econômica vigente atualmente. Ou seja, o neoliberalismo é uma doutrina econômica do sistema capitalista. Para entendermos bem o que é o neoliberalismo e quais são os seus princípios, é bom lembrarmos que lá atrás, no século XIX, existia uma doutrina econômica chamada de liberalismo, que foi teorizada por Adam Smith. O princípio básico do liberalismo era a não intervenção do Estado na economia, ou seja, a defesa de uma economia sem intervenção estatal, que seria regulada pelas leis do próprio mercado. O liberalismo praticamente vigorou no mundo no século XIX até por volta da década de 1930 do século XX. E entrou em crise justamente por causa da crise de 1929 nos Estados Unidos. A partir da crise do liberalismo, a partir dessa crise, então, o liberalismo foi substituído por uma nova doutrina econômica que era chamada de keynesianismo. Então, pessoal, o keynesianismo ele vigorou, portanto, de 1930 até a década de 1970, 1980, quando ele também entrou em crise. Vai ser aí que vai surgir, então, o neoliberalismo, com uma nova doutrina econômica, com uma nova forma de organização da economia capitalista. O neoliberalismo seria, por definição, então, o conjunto de ideias e a reafirmação dos valores liberais originados do liberalismo econômico do século XIX, que tomou forma na primeira metade do século XX e a partir da década de 80 ele ressurge com um novo contexto. As políticas neoliberais elas defendem sobretudo a não participação do Estado na economia, pregando a total liberdade de mercado, na qual o mesmo se autorregula e que através desse princípio seria possível, então, alcançar o desenvolvimento social de uma nação. Coloquei para vocês aí uma outra definição do que é o neoliberalismo. Então, podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. Então, de acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, no caso livre comércio, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Ou seja, neoliberalismo, então, ele defende a não intervenção do Estado na economia. O neoliberalismo ele surgiu na década de 1970, através da escola monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, que foi provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo. É importante destacarmos também onde surgiu o neoliberalismo. Vamos destacar aqui 3 países que foi onde a partir dos anos 80 vários governantes eles começaram a implantar em seus países políticas neoliberais. Entre eles, nós podemos citar no Chile, durante o governo de Augusto Pinochet, na Inglaterra, durante o período de governo da ministra Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos, durante o governo de Ronald Reagan. Então, inicialmente, ele começou no Chile, na Inglaterra, e depois nos Estados Unidos. Então, tudo isso durante... entre o final dos anos 70 e início dos anos 80. Depois, ele acaba se espalhando pelo mundo. Então, desde que ele surgiu, o neoliberalismo ele tem basicamente os seguintes princípios. Quais são, então, os principais princípios do neoliberalismo? Quais são as principais características do neoliberalismo?
Então, nós temos aí mínima intervenção, né, do Estado na economia. Essa característica, né, é a que rege a doutrina, né, neoliberal. Então, o Estado, né, ele precisa estar fora da economia para que ela, né, através das próprias leis do mercado, se estabeleça e cresça. Os governos neoliberais, eles defendem economias abertas, né, basicamente sem grandes políticas protecionistas, desburocratização, né, do Estado, leis e regras econômicas, né, mais simplificadas, né, para facilitar o funcionamento das atividades econômicas, diminuição também, né, do tamanho do Estado, né, tornando mais eficiente. Outra característica também, né, do neoliberalismo as privatizações. Então, a venda, né, de empresas estatais e a venda de serviços estatais, né, ela acaba sendo, então, uma grande característica do neoliberalismo. Então, vendendo a sua estrutura, né, vendendo o seu serviço, o Estado, né, dá à iniciativa privada mais poder. Aqui a gente percebe, né, que as empresas privadas, né, as grandes multinacionais, elas vão ganhando cada vez mais poder, né, de atuação. Elas vão ficando cada vez mais fortalecidas, né? Outro elemento também, né, do neoliberalismo é a flexibilização, né, das leis trabalhistas ou dos direitos trabalhistas. O Estado, né, ele vai basicamente reduzir, né, os direitos trabalhistas, vai mudar a legislação trabalhista, né, a fim de que a iniciativa privada tenha mais poder de barganha, né, junto ao trabalhador. Bom, além, né, de todas essas ações, o processo ligado ao neoliberalismo é a questão da desburocratização. Então é possível entender, né, que dentro do neoliberalismo o Estado ele trabalha, né, para ficar de fora do conjunto econômico. Tudo isso, né, tem um objetivo básico que é a redução dos gastos públicos, né? Como eu já falei, né, anteriormente, o neoliberalismo ele ganhou força no mundo, né, a partir principalmente dos anos 90, que vai ser quando, inclusive, né, ele chega aqui no Brasil. Historicamente falando, o neoliberalismo surge aqui no Brasil em dois momentos, né, em duas fases. A primeira, né, foi durante o governo de Fernando Collor de Mello. Nesse período, né, muito nítido, né, a questão da abertura econômica, onde o Collor, né, vai, através das taxas alfandegárias, das tarifas de importação, começar, né, a desenvolver no Brasil o processo de abertura econômica. E a segunda fase, né, bem mais imponente, bem mais forte, né, ela foi sem dúvida durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, onde os processos, né, de privatização elas foram intensas. Então, a saída direta, né, do Estado da economia a partir das privatizações, né, acontece nesse período. Mas isso não quer dizer, né, que os governos seguintes tenham abandonado, né, o projeto neoliberal. O Brasil vem, então, né, desde os anos 90 numa sequência de desenvolvimento, né, de políticas públicas neoliberais. Bom, pessoal, o neoliberalismo, né, ele é uma doutrina econômica muito criticada, né? Os críticos, né, ao sistema afirmam, né, que a economia neoliberal ela só beneficia, né, as grandes potências econômicas e as empresas multinacionais. Né, os países pobres, né, ou em processo de desenvolvimento, no caso do Brasil, por exemplo, acabam sofrendo, né, com os resultados de uma política neoliberal. Então, nestes países, né, são apontados aí como causas, né, do neoliberalismo, o desemprego, os baixos salários, aumento, né, das diferenças sociais e principalmente, né, dependência, né, do capital internacional. Então, essa foi a nossa aula, né, sobre o neoliberalismo. Nós já vimos, né, sobre globalização, né, inclusive em geografia, e a crise socialista, né, nós vimos quando nós fomos estudar, né, sobre a Revolução Russa. Qualquer dúvida, tá, que vocês tenham sobre esse capítulo, pode me chamar, perguntar, que tenho o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.